E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alexandre Leone do Bate-Papo Ilustrado e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre mesas digitalizadoras, tablets, displays interativos e todas essas coisas que servem para a gente desenhar digitalmente. Eu dividi em 3 categorias que eu acho que são interessantes para a gente separar e falar um pouco das características de cada uma. Então, bora pro vídeo. A primeira categoria eu vou chamar de mesas digitalizadoras, vai ser qualquer equipamento desses com caneta que não tenha monitor, aqui representado por esse mousepad, porque eu não tenho um desse. Então é basicamente algo que você desenha, né, olhando para o monitor, então a sua mão está aqui embaixo e você está olhando para o monitor. Embora seja o modelo mais em conta para você começar, também tem uma certa curva de aprendizado, porque você tem que se habituar a não olhar para a mão quando você está desenhando, né? Mas para algumas pessoas, inclusive, isso é uma vantagem, porque você nunca coloca a sua mão na frente do desenho, então você consegue sempre observar a imagem completa, independente de como você está posicionando a sua mão, né? As características que são importantes desse tipo de equipamento para você que está buscando comprar um deles primeiro, o tamanho. Um tamanho parecido com esse aqui, que seria mais ou menos o tamanho de um A5, eu acho um tamanho decente já para desenhar. Eu pessoalmente não faço movimentos muito amplos para desenhar, então uma mesa pequena para mim não me incomoda. Outra característica importante é a sensibilidade à pressão da caneta. Isso vai servir para todos os modelos, mas eu acho que qualquer coisa acima de 1024 níveis de pressão tá perfeito. Outra coisa é a sensibilidade à inclinação. Eu acredito que tem modelos que não tenha essa característica. Isso pode ser interessante para alguns tipos de brushes, né? Algumas técnicas que você pode variar essa inclinação. Então, procura se o modelo que você quer comprar tem isso ou não. Isso é uma coisa importante. E por último, qual é a textura que tem essa superfície, né? Tem gente que gosta de desenhar numa superfície mais áspera, como se fosse um papel mesmo. Eu pessoalmente gosto de superfície lisa, mas se você prefere uma sensação mais próxima de desenhar no papel, às vezes uma mesa que tem uma pequena textura pode ser interessante para você. Uma última dica para quem vai usar esse tipo de tablet ou já usa, busca lá nas configurações para você forçar as proporções dessa superfície com a do monitor que você está desenhando. Por exemplo, às vezes digamos que a proporção do seu tablet é 4:3 e a do monitor é 16:9. Então quando você desenha um círculo aqui nessa superfície, vai aparecer outra coisa lá, porque você tem essa desconexão, né, entre a proporção de uma superfície e da outra. Então o que eu faço sempre é forçar proporções. Então pode ser que a área ativa da minha tablet vai ficar menor, mas pelo menos se eu desenhar um círculo aqui, vai aparecer um círculo na tela. A segunda categoria que a gente vai separar aqui são os displays interativos. São monitores que você tem input de caneta. Esse aqui é um Cintiq Companion, que por acaso é um computador também, mas a maior parte desse tipo de aparelho vai ser só o monitor. Hoje em dia você tem várias marcas trabalhando no mercado, várias entrando aí. Eu pessoalmente ainda não testei a maior parte delas, eu gostaria de ter a oportunidade, quem sabe nos próximos vídeos a gente consiga aí. A vantagem desse tipo de aparelho é que você vai ter uma sensação de desenho um pouco mais natural, porque você desenha diretamente sobre a tela. A desvantagem é claro que o custo é mais alto, mas você tem que considerar que você está comprando um monitor também, além de uma mesa digitalizadora, afinal, né? Quais são as características que eu acho importantes para você procurar quando estiver atrás de um equipamento desses? A primeira é a fidelidade de cor, porque afinal a gente quer um monitor que tenha uma cor decente. Eu tive uma experiência, a primeira Cintiq que eu tive foi uma 12 polegadas lá para o 2011 e ela tinha um problema de regulagem de contraste. Se eu regulasse o contraste para as partes escuras da imagem ficarem nítidas, as partes claras ficavam muito uniformes, né? Se eu regulasse o monitor para o claro, o escuro ficava uma massa escura. Então, fidelidade de cor e contraste é uma coisa muito importante para vocês buscarem. Outra coisa é a resolução, né?
Esse modelo que eu tenho aqui em mãos é 2560 pixels por 1440 de altura, então uma resolução boa, é maior que HD. E como é um monitor de 13 polegadas, ele tem uma densidade de pixels muito grande, então isso é uma coisa positiva. Mesmo que você fique desenhando muito pertinho, né, você não vai ver os pixels na tela. Eu acho que isso é uma coisa importante para você buscar. Então não adianta nada você ter um monitor gigante, se ele tem poucos pixels, você vai ver os pixels, né? Quanto maior o monitor, maior a resolução você precisa para ter uma experiência melhor. Outra coisa é o tamanho, né? Essa aqui, como eu disse, é 13 polegadas. Eu acho um tamanho suficiente para desenhar. Eu já tive uma de 22 polegadas que é muito legal, né? Você ter uma mesona assim e tal, fazer os movimentos amplos pra caramba, aí você receber visita em casa e a pessoa ver aquele monitorzão assim, é bem impressionante. Mas uma desse tamanho aqui dá para trabalhar tranquilamente. Eu trabalho com essa aqui há uns 2 anos e a que eu tive anteriormente também era desse tamanho. Então uns 3 anos talvez eu trabalho só com essa 13 polegadas. Eu sei que a Wacom tem uma de 16 polegadas, eu acho que é um tamanho legal porque ainda é relativamente portátil, né? Você pode mover por aí, mas é um pouquinho maior, eu acho que pode ser interessante. Outra coisa importante é o brilho que a tela tem, né? O reflexo que ela tem com a luz. Esse modelo aqui específico, eu acho que dá pra ver na imagem que ele é meio fosco. O reflexo é borrado, tá vendo? Ele não é um espelho. Isso pode ser bom, né? Porque você vai ter menos daqueles reflexos que você vê a fonte de luz que tá na sua cabeça. Mas ao mesmo tempo, se você tiver num ambiente muito iluminado, você gera sim um reflexo. O que eu acho importante, se você vai usar um equipamento desse, é você conseguir controlar muito bem a luz do seu ambiente. Eu pessoalmente gosto de trabalhar no ambiente escuro para pintura digital. Isso é bom porque eu consigo regular melhor os contrastes na parte escura da imagem. Se eu estiver num ambiente muito claro, muito difícil de enxergar os contrastes na parte escura. Uma outra coisa que vai ser característica desse tipo de monitor, principalmente os modelos mais antigos, é que você vai ter uma distância entre o cursor e a ponta da caneta. Então, quando você está encostando a caneta na tela, você vai ter uma pequena distância, como se fosse a espessura do vidro entre o cursor e a ponta da caneta. Isso pode ser meio chato de se acostumar no começo, mas é só questão de você fazer uma boa regulagem desses pontos que estão aparecendo na tela aqui, porque aí você regula para a inclinação que você vai usar para desenhar e aí você consegue minimizar esse efeito. Tem alguns tablets que têm tecnologia que já minimiza um pouco esse efeito, não é o caso dessa que eu tenho aqui, mas é uma coisa que você deve procurar quando você estiver buscando um para comprar. E a última categoria vão ser computadores com display interativo, que no caso é esse que eu tenho aqui, né, a Cintiq Companion. Ele é um computador com Windows e é um display interativo também, que é o que eu uso hoje já faz uns 2 anos e é só o único computador que eu tenho é esse. Então é um tablet com Windows. Eu comprei um teclado e mouse sem fio para fazer um kitzinho aqui, que curiosamente o teclado dá certinho o tamanho do aparelho, né? Mas é basicamente o meu único computador há 2 anos. Eu faço tudo nele, eu faço edição de vídeo, eu faço animação, qualquer coisa. Eu mexi já com 3D também com ele, dá para mexer no Photoshop. Então, basicamente, dá para viver só com um tabletzão desse. E quando eu comprei esse aparelho, eu queria portabilidade. Eu queria uma coisa que eu pudesse trabalhar com a mesma qualidade em casa ou em qualquer outro lugar, viajando ou em estúdio ou qualquer coisa assim. Mas ele ainda não é tão portátil assim. Se eu levar ele, por exemplo, para um lugar que não tem uma mesa, uma cadeira legal, fica meio trambolento, até porque eu preciso usar o teclado e aí fica uma coisa meio estranha. Então ainda não atingi o meu objetivo da portabilidade suprema. Para isso, recentemente, ano passado, eu comprei um iPad Pro.
esse sim é o aparelho que eu acho que resolve essas questões de portabilidade. O Procreate, por exemplo, é um programa pensado para o tablet, então o controle por gestos funciona. Eu consigo desenhar sem precisar do teclado para ficar usando atalhos, por exemplo. E quais são os tópicos, né, que a gente precisa perceber, né, que tipo, se preocupar quando estiver comprando um aparelho desse? Obviamente é tudo que veio anteriormente, né, sensibilidade, pressão, resolução da tela, essas coisas. Mas no caso específico dos que são computador, primeira coisa vai ser, vou colocar aqui como poder computacional, quanto, né, memória RAM, essas coisas, placa de vídeo e tudo mais, que eu particularmente não entendo muita coisa. Inclusive eu vou deixar na tela as configurações desse modelo que eu tenho. Você precisa de um computador que seja decente, né, que você consiga trabalhar sem ficar travando nem nada. Então você busque um que tenha um poder computacional suficiente, né? O segundo tópico é armazenamento, né? Quanto que você tem de memória interna disponível para você não precisar ficar carregando 1 milhão de HD externo e essas coisas. Esse específico que eu tenho tem 500 GB, que está quase cheio, inclusive. Eu preciso fazer uns backups. E por último, o sistema operacional, né? Qual que é o sistema que essa máquina roda? A vantagem de você ter um que tem Windows é que você tem acesso a praticamente qualquer programa que tem para o computador, você vai ter no seu tablet, então facilita muito a sua vida se você já está habituado com Photoshop ou, sei lá, outros programas, inclusive jogos, né? Que jogos de PC roda no tablet, embora rode bem mais ou menos, né? Eu não falei, né? Mas lógico que o preço desse tipo de equipamento é mais caro ainda. Mas é aquele esquema, você está comprando um computador, um monitor, né, um display interativo e algo que seja uma mesa digitalizadora, tudo em um. Então quando você estiver considerando o preço disso, coloca isso na balança também para ver se compensa ou não para você. E se você conhece opções que eu não citei ou tem observações para acrescentar, né, sobre o que eu falei, coloca nos comentários aí que a gente vai abrir para discussão, quem sabe fazer um outro vídeo com alguns adendos. Se vocês tiverem sugestões para outros temas da gente trabalhar nesse formato, deixem aí nos comentários, a gente se vê na próxima. Abraço!